Olá, queridos amigos do canal Rosângela, serva do Senhor. Glórias a Deus por mais uma semana estarmos aqui ainda com saúde, vivos pela graça de Deus. Até aqui nos conduziu o Senhor e há de nos conduzir ao porto seguro, lá na Canaã celestial, conforme a sua vontade e a sua providência. Quero agradecer imensamente você que tem assistido o vídeo da lição da Escola Sabatina, pedir que você possa compartilhar com amigos, com outros professores, você que é professora, você que é professor da Escola Sabatina. É um grande privilégio trabalharmos na causa de Deus e na casa de Deus, para a honra e para a glória de Deus. Esta semana nós já estamos na lição de número 11. Mais uma vez eu quero salientar para você que a nossa lição da Escola Sabatina é com comentários da profetisa Ellen White. Você pode adquirir essa lição, esse guia de estudos na cpb.com, Casa Publicadora Brasileira, que é a editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Louvado seja Deus! Esta semana o nosso tema é Jesus, autor e consumador da fé. Que lição maravilhosa! Vamos orar para adentrarmos ao estudo. Peço que você realmente possa orar conosco. Bendito e poderoso Deus, maravilhoso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós estamos a concluir o primeiro trimestre de 2022, estudando semanalmente a lição da Escola Sabatina, para a tua honra e para a tua glória, e para o nosso crescimento e engrandecimento espiritual. Abençoa todas as pessoas que vão receber esse vídeo, que vão assistir esse vídeo, cada professor da Escola Sabatina, cada professora, e toca meus lábios com brasas vivas. Unge a minha mente com o Espírito Santo. Eu te louvo, eu te bendigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, Jesus, autor e consumador da fé. O verso para memorizar, queridos, nós vamos encontrar aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 2. Aqui diz, né, queridos, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, né, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém, queridos? Queridos, foi vergonhoso para Jesus? Claro que sim. Morte de cruz era destinada aos mais vis ladrões, salteadores, assassinos, bandidos, homicidas. A morte de cruz era uma morte destinada a pessoas da pior índole daquela sociedade, daquela época. E Jesus não teve o quê? Não se sentiu o quê? Envergonhado. Aqui diz, né? Em troca da alegria que ele estava proposto, o quê? Ele não fez caso da ignomínia, do descaso, não é? Das chacotas, das zombarias, da vergonha. Não, por quê? Porque existia uma alegria que embasava Jesus, que realmente impulsionava Jesus. Olha só, em troca da alegria que ele estava, o quê? Proposta, suportou a cruz. Que alegria proposta é essa, queridos? É a alegria de ver você e sua família no céu. A alegria de ver eu e minha família no céu. Louvado seja Deus, porque Jesus está trabalhando dia a dia para nós estarmos todos no céu com as nossas respectivas famílias. Hoje Jesus está o quê? Está sentado à destra de Deus, ou seja, à direita de Deus. Para o quê? Para interceder por cada um de nós, para solicitar
perdão para a nossa vida, não pelos nossos méritos, nós não temos méritos nenhum, mas pelos méritos dele mesmo, Jesus Cristo. Nós somos aceitos no amado. Amém. A família de Deus vai ser composta lá desde o justo Abel até o último que vai morrer aqui no século 21, salvo em Jesus Cristo. Será composta o quê? De pessoas pecadoras, não é? De ex-prostitutas, não é isso? Ex-drogados, ex-ladrões, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém, aleluia. Jesus está nesse processo, dessa obra de salvação, para conduzir cada um de nós para a eternidade, para estarmos com Jesus, recebendo a coroa de glória. Queridos, aqui o autor diz, os capítulos 11 e 12 de Hebreus provavelmente sejam os capítulos mais amados dessa carta de Paulo. E por que o autor afirma que esses possivelmente serão os capítulos mais amados? Porque, queridos, é o capítulo da galeria, o quê? Da galeria dos heróis da fé. É a galeria de como nós devemos o quê? Suportar as provações. São 2 capítulos de animação, de força, de alegria, de contentamento, de esperança, de certeza na salvação em Jesus Cristo. E aqui da exaltação do autor e do consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E ele também continua. Eles descrevem a vida cristã como uma corrida em que todos participamos e em que os que permanecerem fiéis receberão a recompensa. Nós sabemos que nos Jogos Olímpicos apenas um ganha aquela coroa de ouro, não é? Mas aqui na vida eterna, todos ganharemos igualmente os emblemas da vitória, ou seja, a coroa da vida, a palma que nós vamos o que ali colocar à frente de Jesus, não é isso, queridos? A alegria que está proposta também no nosso coração e a esperança. Também descrevem o drama da redenção, não é isso, queridos? Como uma corrida em que as pessoas de fé do passado perseveraram, apesar dos sofrimentos, mas ainda não receberam a recompensa. Quando você vê a história de Moisés, quando você vê a história de Abraão, de José do Egito, quando você vê a história de Davi, dos nossos antepassados, eles todos perseveraram. E a palavra-chave aqui é o quê? Perseverança, ou seja, não desistir em meio às atrocidades da vida, em meio aos problemas da vida, mas em tudo darmos graças a Deus, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Aqui, queridos, na parte de segunda, na parte de domingo, nós vamos estudar algo assim fantástico. O justo viverá pela fé. Queridos, aqui é o papel central, é compreendermos o papel da fé, a importância da fé, a relevância da fé. Hoje as pessoas estão desacreditadas, estão com muito medo, estão sem fé. Mas, queridos, sem fé é impossível agradar a Deus, ponto final. Nós precisamos ter fé em Jesus. É Jesus quem opera em nós o querer efetuar. É Jesus quem coloca a fé dentro de nós. Pelo nosso processo de convivência com Jesus, diariamente, nós vamos o que? Cada dia absorvendo a fé. E aqui nós temos o que Deus nos diz nesses versos, não é, queridos? Aqui nós vamos ler Hebreus 10. Eu gostaria que você visse aqui qual é realmente aqui a admoestação de Deus. Hebreus capítulo 10. 35 a 39 vai dizer isso, né, queridos? Olha que coisa linda. Ora, vejamos aqui o que está escrito, não é? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Hoje, no século 21, nesse finalzinho do tempo do fim, muitos estão abandonando o que? O galardão. Queridos, a sua esperança, estão trocando o céu por migalhas. Estão trocando o céu por promessas nessa terra. E aqui diz, queridos, em nome de Jesus, vejamos aqui no versículo 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Queridos,
Muitos vão sair das fileiras de Deus, do exército de Deus, agora no tempo do fim. Vão atrás de fábulas aprazíveis, vão atrás de mentiras, de ficção, e mais outros virão para substituir esses que vão deixar as fileiras de Deus. Muitos virão para o quê? Para estarem o quê? Ali firmes e fortes nas fileiras de Deus vivo, para lutarmos pela vitória em Jesus Cristo e para o quê? Nos mantermos firmes nas promessas de Deus. Queridos, aqui diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Queridos, Jesus prometeu voltar e Ele vai voltar. E nós estamos aí há pouco menos que 5 anos da volta de Jesus. É bem provável, irmãos. Pela maneira como esse mundo está se desenrolando, eu não acredito que esse mundo tenha uma sobrevida além de 5 anos. Eu acredito piamente na certeza do meu coração e pelo privilégio de ter o meu professor, Deus Espírito Santo, enchendo a minha vida das garantias, da certeza, da convicção da breve volta de Jesus. Queridos, não tem como esse mundo ter uma sobrevida maior do que 5 anos, não tem, irmãos. Deus prometeu, inclusive, abreviar esses dias que são muito maus. E aqui diz: todavia, o meu justo viverá pela fé. Amém. Precisamos realmente ter fé em Jesus Cristo, queridos, não é? Pois o Evangelho traz o que? Luz. O Evangelho traz provações. Claro que o Evangelho traz provações. Você lê aqui no versículo 33 do mesmo capítulo 10. Aqui diz: ora, expostos como em espetáculo, não é? Tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos ou participantes, né, ou coparticipantes com aqueles que desse mundo foram o quê? Desse modo foram tratados. Então, queridos, nós temos tribulações, nós temos provações, nós temos perseguições e teremos perseguições. E vamos passar muito em breve, agora em nossos dias, talvez 2022, nós já estejamos o que adentrando nesses processos de perseguição e intensas provações. Mas aqui diz que o justo viverá pela fé. É nos requerido, nós somos instados a viver pela fé, olhando firmemente para Jesus, Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Teremos provações? Sim. Seremos perseguidos? Sim. Mas nos agarremos nas promessas de Deus, de que em Jesus seremos mais que vencedores pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, queridos, nós precisamos estar o quê? Viver. O justo não vive pelas circunstâncias. O justo vive pelas promessas de Deus. O justo vive pela fé, pela convicção, pela certeza da sua salvação em Jesus Cristo. É assim que vive o justo, não circunstancialmente. Ah, isso está bom? Eu estou feliz. Isso está ruim? Eu estou triste. Não, queridos. Aprendamos a viver para além das circunstâncias, crendo nas promessas do Deus Todo-Poderoso. E aqui, o articulista da lição comenta: a perseverança é uma característica do povo de Deus, no tempo do fim, sem a qual não serão capazes de receber as promessas. Nós vamos perder a certeza das promessas de Deus se nós não tivermos o que? Perseverança, não tivermos fé. Queridos, basta você pedir o quê? O fruto do Espírito Santo, ponto final. Porque o fruto do Espírito Santo, de Mateus 5, não é? 22, eu gostaria que você pudesse ler em casa, lá em Gálatas 5, 22, corrigindo aqui, Gálatas 5, 22, nós temos lá o quê? O fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito Santo é o quê? Amor. O primeiro fruto é amor, paz, alegria. Olha aqui, esses três são extremamente relevantes: amor, paz e alegria.
Precisamos de alegria em que? Não nas besteiras desse mundo, mas alegria em Cristo, cada dia, olhando para Jesus e agradecendo. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor já me salvou, está me salvando dia a dia e vai me salvar da presença do pecado muito em breve, quando o Senhor vai extirpar o pecado para sempre. A paz, pedimos a paz de Cristo. Hoje o mundo está em guerra, não é? E nós estamos já vislumbrando para onde essas questões vão se intensificar e vão se avolumar. Mas nós precisamos o quê? Confiar em Deus, ter a paz de Cristo. Jesus disse, a minha paz vos dou. Vamos receber a paz de Cristo. E o amor, queridos, precisamos desse amor. Então nós temos amor, paz, alegria, benignidade, fidelidade, mansidão, paciência, não é, domínio próprio, ou seja, temperança. Então, queridos, em nome de Jesus, e aqui o autor vai dizer justamente, né, querido, Paulo nos mostrou que a geração do deserto não recebeu a promessa, porque lhes faltou o quê? Fé. Muitos também não vão receber a promessa, não vão ver o pleno cumprimento das promessas de Deus. Por quê? Porque falta fé. Eles acreditam mais nas bombas, mais na guerra nuclear de Putin e Biden do que nas promessas de Deus. Eles não querem acreditar. E aí eles vão infelizmente, sucumbir. Queridos, os nossos irmãos estão aqui como exemplo. Os israelitas pereceram pela falta de fé. E aqui, queridos, vamos entender. Paulo também apresentou aqui o que é Abacuque, não é isso? Abacuque e o povo estavam sofrendo e queriam que Deus agisse. Porém, o Senhor respondeu que havia um tempo determinado para o cumprimento de sua promessa. E eles precisavam esperar. É como hoje também, queridos, nós precisamos perseverar e esperar na promessa de Deus. O apóstolo Paulo aqui garante, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Pronto, final, queridos. Essa é a promessa de Deus. nós estamos há cerca de 5 anos da volta de Jesus. Vamos acreditar, vamos perseverar, até realmente o quê? Recebermos das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo a coroa da vida eterna. Aquele que vem virá e não vai demorar. O meu justo vai viver pela fé. Vamos ver aqui o que Ellen White comenta aqui na lição. Mais uma vez, aqui você pode ter aqui esse contato, não é, com o texto da irmã White, que é um acréscimo, um aprofundamento. Ela vai dizer: era essa sinceridade de propósito para vencer na corrida pela vida eterna que Paulo ansiava ver revelada na vida dos crentes de Corinto. Ele sabia que para alcançar o ideal de Cristo, eles tinham diante de si uma luta vitalícia, na qual não haveria trégua. Irmãos, é uma luta vitalícia, ou seja, até o final, é uma luta diária. Nós estamos constantemente lutando, mas qual é a boa notícia? Não estamos lutando sozinhos. Jesus está conosco. Jesus já garantiu a vitória para nos garantir a mesma vitória. E aqui diz, né, queridos, vamos entender, buscando dia a dia a espiritualidade e a excelência moral. Buscando dia a dia o que, irmãos? A espiritualidade. Queridos, em nome de Jesus, precisamos de uma espiritualidade, de uma mente o que? Capaz de compreender, de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus, de uma mente o que? Saudável, uma mente sadia, uma mente sã. Hoje, na sociedade pós-moderna, a ciência diz que as pessoas estão o quê? Com a mente comprometida. Está faltando sanidade nas pessoas. E muito mais agora, depois dessa guerra que iniciou ali, não é, entre Ucrânia e Rússia, e vai piorar, queridos. Mas nós temos que ter o quê? A mente em Cristo. Termos a mente de Cristo nos é prometida, termos o mesmo Espírito de Jesus Cristo. Queridos, tende em vós o mesmo Espírito, não é, que sempre houve em Jesus Cristo. E aqui
aqui a irmã White diz, recordava-lhes a miraculosa maneira pela qual os hebreus foram tirados do Egito sob a proteção da nuvem de dia e da coluna de fogo. Nós vemos o quê? Que Deus age tudo no tempo determinado, queridos. No tempo determinado, Deus virá e não tardará. Nós temos que nos permanecer o quê? Firmes e fortes em Jesus Cristo. Por esses atos, Deus havia reconhecido Israel como sua igreja. Nós hoje somos a igreja do Deus vivo. Claro que Deus não tem placa de igreja, Deus tem um povo. Que povo é esse? Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus e tem a fé de Jesus. É isso, queridos, tem a fé em Jesus Cristo. Nós hoje estamos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muitos virão para essas fileiras, porque Deus prometeu. Em todas as suas peregrinações, os hebreus tiveram Cristo como seu guia. A rocha ferida tipificava Cristo, que seria ferido pelas transgressões dos seres humanos, para que a fonte de salvação pudesse jorrar para todos. Amém. Queridos, Jesus é o nosso tudo. Tinham em mente ser fiéis estudantes na escola, tenham em mente ser fiéis estudantes na escola de Cristo, aprendendo a pôr diariamente a vida em harmonia com o modelo divino. Irmãos, nós temos um modelo, um padrão, é Jesus Cristo. Nada menos do que esse padrão será aceito nos céus. Nenhuma nódoa em nosso pensamento vai adentrar os portais celestiais, nada. E aqui continua dizendo, fixem o rosto em direção ao céu, amém, e avancem para o alvo, para o prêmio da alta vocação em Cristo Jesus. Corram com paciência a carreira cristã e ergam-se acima de toda tentação, por mais cruel que seja. Resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Acheguem-se a Deus. Acheguem-se a Deus. Cabe a vocês individualmente decidir se andarão na luz do sol da justiça ou nas trevas do erro. Queridos, aqui nós temos a admoestação, fugir da tentação, correr a carreira cristã todo dia, né, irmão? Nós temos uma carreira cristã, nós temos que correr para receber das mãos de Jesus o emblema da vida eterna. A vida cristã é mais importante do que muitos consideram. A vida cristã, irmãos, é o dia a dia, é o cotidiano, amanhecer com Deus, permanecer com Deus o dia todo, anoitecer com Deus, passar a noite sob os cuidados de Deus. Não consiste somente em delicadeza, paciência, mansidão e bondade. Essas virtudes são essenciais, mas há também a necessidade de coragem, força, energia e perseverança. Vejam a complexidade da vida cristã. Não apenas demonstrar o fruto do Espírito Santo, mas também ter o que, irmãos? Ter coragem, ter energia, ter força, perseverança, determinação, confiança em Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, opera através da minha vida, para que eu possa conduzir muitos e muitos ao teu reino. Amém. Esse é meu desejo todos os dias. Senhor, abençoa os projetos que o Senhor tem para a minha vida. Me dá força para cumprir esses projetos. Queridos, assim Deus trabalha. Vamos aqui na parte de segunda-feira, vamos conhecer pela fé Abraão. Queridos, pela fé Abraão. Queridos, será que nós estamos dispostos hoje a ter a mesma fé manifestada por Abraão? Será que foi fácil para Abraão sair no meio da sua parentela, sair dali da sua circunvizinhança, dos seus vizinhos, da casa dos seus pais e sair com 1000 pessoas? Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, ele saiu com mais de 1000 pessoas na sua caravana.
Olha quantas pessoas, irmãos, estavam ao encargo de Abraão. Olha quantas pessoas Deus confiou a esse patriarca Abraão. E ele não teve falta de fé, ele não teve dúvida. Ele seguiu saindo de Ur dos Caldeus. E eu posso me pensar, eu posso vislumbrar pelos olhos da fé, como foi para Abraão dizer: Abraão, para onde você está indo? Eu não sei. Eu estou indo para um lugar que Deus vai mostrar. Queridos, isso é fé. E a nossa fé no século 21, agora no tempo do fim, vai ser muito maior, vai ser muito mais provada do que agora. Precisamos exercer fé em Jesus, confiança nas promessas de Deus. Como disse Caleb: eia, vamos lá. Você sabe que Caleb não era judeu. Caleb não fazia parte dos israelitas. Não. Estude, Caleb fazia parte de povos ali pagãos. Caleb não era judeu, mas manifestou uma fé tremenda, tal como Josué, que era assim na linhagem do povo de Israel. Caleb representa o quê? Aqueles outros que virão de todas as corporações religiosas, que vão demonstrar fé tamanha qual ele demonstrou. Queridos, e aqui nós vamos entender, não é? Não foi fácil. E o que significa fé, queridos? Fé significa o quê? Fidelidade, firmeza. Irmãos, fé não é um salvo-conduto para você praticar pecados. Fé não é um salvo-conduto para você duvidar de Deus. Fé não é um salvo-conduto para você fazer aquilo que você quer e achar que Deus vai lá realmente trabalhar para a sua salvação. Não, queridos. É necessário também o quê? A nossa contrapartida, que é o quê? O relacionamento com Deus, intimidade com Deus. E aqui existem alguns heróis da fé, não é? O que foi que significa, como essas ações relacionam a esperar nas coisas, né, irmãos? Aqui nós vamos ver que Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara confiaram o quê? No que ainda não podiam ver. Isso é fé, irmãos. Confiar, eu confio tão plenamente, meus queridos professores, minhas queridas professoras da escola sabatina, demais irmãos que podem assistir esse vídeo. Eu acredito piamente que Deus está conduzindo a minha história, a minha família ao porto seguro, ou seja, a Canaã celestial. Eu durmo e amanheço cada dia da certeza, da convicção das coisas que ainda não recebi, mas que tenho certeza que receberão. Coisas que eu não posso ver, eu ainda não vi, mas eu vejo pelos olhos da fé as promessas de Deus. Abraão provavelmente seja o personagem mais importante, não é? Nesse capítulo aqui, que é a galeria da fé. Seu último ato de fé é bastante instrutivo em relação, não é, à verdadeira natureza da fé. Senhor, Deus é fiel. O que significa a palavra fé? Amém, Deus é fiel. Queridos, isso significa a palavra fé lá para os israelitas também. Além do assim seja, significa amém, Deus é um Deus fiel. É uma fé que precisa operar, queridos, diariamente em nós. É uma fé que precisa realmente operar. E aqui nós vamos compreender, não é isso, queridos? Às vezes as pessoas confundem fé com crença. Cuidado, irmãos. Tiago 2,19 diz até os demônios creem. Isso é crença. Isso é crença. Os demônios creem que estremecem, porque eles já viram Deus. A fé não. A fé Deus é um Deus fiel. A fé é você acreditar naquilo, a convicção daquilo que você ainda vai possuir, daquilo que você ainda não viu, mas que você acredita. Lembra que a galeria da fé aqui de Hebreus 11, todos morreram aguardando a promessa, não é? Aguardando a cidade, cujo construtor é Deus. Amém, aleluia. Nós também estamos aguardando a cidade pelos olhos da fé, cujo construtor é o nosso Deus, é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, queridos, a fé, aqui em Hebreus 11:1,
Vamos ler para você realmente relembrar. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso traz o quê? Várias implicações. Quando eu creio, quando eu preciso ter essa fé, quando eu rogo a Deus, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, robustece a minha fé. Senhor, me dá essa fé em Jesus Cristo. São algumas implicações, e aqui eu queria trabalhar com você 4 implicações para realmente o que? A nossa fé. A primeira implicação é: a fé se apoia na palavra de Deus. Então, se a minha fé está apoiada nas promessas da palavra de Deus, se a minha fé está apoiada na palavra de Deus, está solidificada, está arraigada, está fundamentada na palavra de Deus, eu tenho o quê? Eu tenho certeza da salvação em Jesus Cristo, eu vou ter a alegria da salvação, eu vou ter paz, porque eu confio que Deus está conduzindo a minha história. Amém. Eu acredito, eu vou ter o quê? Alegria da salvação, vou ter amor, vou ter paciência, benignidade, longanimidade, vou ter fidelidade, domínio próprio. Queridos, o segundo ponto, a fé bíblica nos leva a alcançar o quê? A aprovação de Deus. Queridos, Deus aprova, nós temos a aprovação de Deus, porque essa fé bíblica nos leva para ter o quê? Para Deus o que? Aprovar, para Deus o quê? Mediante os méritos de Cristo, a confiança em Cristo. Deus está o quê? Cada dia nos permitindo crescer na graça e no conhecimento eterno de Jesus. Porque muitos aí, irmãos, estão confundindo fé com fideísmo. A palavra-chave do século XXI é relativismo, né, queridos? Tudo é relativo. Mas eu posso ter fé aqui, fé naquilo. Não, queridos. Fé na palavra de Deus. Fé firmada na promessa de Deus, fundamentada nas santas escrituras. E o fideísmo não é isso, queridos. Fideísmo é uma crença que não necessita o quê? De racionalidade. O fideísmo é uma crença que eu não preciso demonstrar o quê? Razão para crer. Que eu creio em Papai Noel, eu creio em as fadas, não é? Eu creio nos duendes da vida. É assim que o Hollywood tem trazido, inclusive para muitos cristãos, acreditar em coisas que não existem. Isso é o que, irmãos? É crença desprovida o que? De fundamento teórico, de fundamento prático. E aqui nas Santas Escrituras nós temos o fundamento teórico e prático. A vida de Jesus nos mostra, obviamente, isso. Então, queridos, a fé, ela é uma racionalidade, a fé é uma ação inteligente, ou seja, é uma crença inteligente. Para que eu possa ter fé nas promessas de Deus, eu preciso ter o quê? Racionalidade. Lembra lá, quando o apóstolo Paulo também fala lá em Romanos 12, de 1 a 3, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não é? Para que nós possamos ter o quê? Possamos ter, e não nos conformeis com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, não é? Para que possamos ter o quê? Um culto racional. Queridos, Deus precisa que nós tenhamos consciência para escolher Jesus. Satanás vai levar as pessoas hipnotizadas, vai levar as pessoas sem saber, enganadas. A palavra-chave do inimigo é o que? Engano, mas Jesus não. A palavra-chave de Jesus é o que? É a consciência, é a mente, é você ter o que? Ter consciência das suas escolhas, saber ser o que? Ser um cristão de racionalidade, não de muito emocionalismo. Hoje está muito comum essas igrejas que as pessoas choram, balançam braço, chora e rodopiam. Tudo aquilo é o que? Satanás embalando as igrejas na chamada contrafação da mentira diabólica do inimigo, né, queridos? E Deus quer o que? Racionalidade, centrado o que? Na razão. Então, queridos, nós temos que compreender, não é? Que existe uma diferença gigantesca, gritante, entre fé e fideísmo. Fideísmo, você vai aí com os outros, né? Você acredita naquilo que você quer acreditar.
você acredita em qualquer crença, né? Ou seja, você não precisa ter um alinhamento racional para que você possa realmente ter essa fé. Vejamos aqui o outro ponto, é reconhecer o poder de Deus. Sim, queridos, temos que reconhecer o poder de Deus agindo em nossa vida, agindo no nosso dia a dia. Irmãos, Jesus vai fazer tudo para nos conduzir ao céu, mas somos nós que somos o que? O empecilho, somos nós. São nós que colocamos os entraves desse processo de salvação. E o último ponto, 4 aqui, realmente na parte de segunda-feira, a fé nos alinha com o pensamento, que irmãos? Com o pensamento de Deus, com o pensamento da luz, com a verdade, né? Com a Bíblia, com as Santas Escrituras. Deus está nos conduzindo, queridos. Deus realmente está nos conduzindo para esse momento de salvação. Vamos ver aqui, irmãos, o que Ellen White comenta aqui na parte de segunda-feira. Então, queridos, o patriarca Abraão deixou-nos exemplo da fé. Ele foi para um lugar que não sabia para onde ele estava indo, não sabia, mas Deus o conduziu até lá. E Deus disse para ele: Abraão, de ti farei uma grande nação. E nós sabemos que Isaac, não é? Por meio de Isaac, nós temos ali, pelo viés de Abraão, os semitas, né? Os judeus propriamente ditos, todos ali, e as 12 tribos de Judá, através de Jacó. E nós vemos ali também por Ismael, também filho de Abraão, outros grandes povos, que é a raiz dos muçulmanos. Queridos, Deus está o quê? Trabalhando pela salvação. E aqui nós vamos ver na parte de segunda-feira, a obediência incondicional de Abraão. Obediência o que, irmãos? Obediência incondicional. Essa deve ser também a nossa obediência, em detrimento de ciência. A ciência está dizendo isso, a política está dizendo isso, os religiosos estão dizendo isso, os líderes mundiais estão dizendo isso, mas a nossa fé incondicional é nas promessas de Deus, é na palavra de Deus. A obediência incondicional de Abraão foi um dos mais notáveis exemplos de fé e confiança em Deus encontrados no registro sagrado. Quando Abraão saiu com mais de 1.000 pessoas a seu encargo, soube ali para o seu cuidado, nunca faltou pão, nunca faltou água. Deus sempre proveu todas as coisas e vai fazer o mesmo conosco. Deus vai prover todas as coisas de acordo com a sua vontade. E aí nós vamos confiar, entender, tendo apenas a simples promessa de que os seus descendentes possuiriam a terra de Canaã, sem a menor evidência externa, ele seguiu para onde Deus o conduziria, cumprindo sincera e integralmente as condições que lhe competiu e crendo que o Senhor fielmente cumpriria o que? Sua palavra. Amém, aleluia. Sigamos esse exemplo desse patriarca de fé, esse pai da fé, Abraão. Que possamos também ter esse exemplo, né, queridos, em nome de Jesus. Então, queridos, Satanás quer destruir a confiança dos seres humanos em Deus, quer torná-los descontentes com sua condição na vida e levá-los a procurar conhecer aquilo que Deus sabiamente lhes encobriu, desprezando o que ele revelou em sua santa palavra. Muitos ficam inquietos quando não conseguem saber o que vai acontecer. Não suportam a incerteza do futuro e, em sua impaciência, recusam-se a esperar para ver a salvação de Deus. Queridos, temos que confiar e esperar em Deus. Esperar em Deus, confiar pacientemente no Senhor, esperar pacientemente no Senhor, ter fé nas promessas de Deus. Amém? Aqui na parte de terça-feira, então, queridos, todo ato de Deus da Bíblia é um ato de resposta, né? Ou seja, está ao alcance de Deus. Aqui na parte de terça-feira nós temos Moisés, crendo no invisível. Queridos, será que você pensa que foi fácil para Moisés deixar de ser chamado filho da filha de Faraó, herdeiro ao trono do Egito, para ir para um deserto, não é? Ali sofrer, lá no deserto, cuidando de ovelhas. Querido, ser um pastor de ovelhas, ao invés de ser o rei do Egito. Vejamos aqui, queridos, aqui nós temos o que essas pessoas fizeram.
Aqui nós vemos que Isaac, Jacó, José e Moisés acreditaram em coisas que ainda o quê? Que ainda não aconteceram, que ainda não estavam ocorrendo, que eles nem vislumbravam ainda. Muitos, queridos, muitos têm o quê? Têm medo de crer, mas muitos querem crer, mas não fazem nada que Deus pede. Eu quero ir para o céu, mas quer ir para o céu de qualquer jeito. Não, queridos, o céu não é um lugar para pecadores impenitentes. O céu não é um lugar para desobedientes. Os desobedientes já caíram de lá, já caíram lá para a terra, os desobedientes. O céu é um lugar para os que estão dispostos a obedecer a Deus, a pela fé viver crendo nas promessas de Deus. Queridos, às vezes a gente imagina, não é, que crer em Deus é algo assim que precisa de muita força. Basta dizer, Senhor, eis-me aqui, não é? Crer em Deus é um pressuposto, querido, inteligente. Ter essa crença como Moisés, que acreditou no invisível. Isso é um pressuposto inteligente, queridos. Isso é fé. A fé é um pressuposto inteligente. Precisa ter o quê? Racionalidade, inteligência para crer em Deus. Não é uma fé abstrata, não é que vai conduzir através de ideias, não é? Pensamentos e comportamentos. Não, queridos. A fé vem através da nossa racionalidade, da nossa consciência, do nosso dia a dia com fé. A fé não está baseada no nada. A nossa fé, a confiança de Moisés estava baseada no quê? No Deus que ele acreditava. Moisés acreditava no Deus dele, cada dia confiando em Deus. Quando Abraão foi o quê? Melhor dizendo, Moisés foi o que? Educado para sua mãe Joquebede, aos pés do Senhor. Então, Moisés recebeu todo aquele arcabouço teórico através das Santas Escrituras. Queridos, você sabe qual o livro das Santas Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento era usado para alfabetizar as crianças em Israel? O de Levítico, amém. Na semana passada, estudamos tanto Levítico, as festas lá em Israel, não é, queridos? E eles usavam o livro de Levítico para alfabetizar suas crianças. Que coisa maravilhosa, amém, queridos. E a outra questão também aqui, queridos, é que nós não vamos ter o que assim... Abraão agia em função do que ele acreditava, que a verdadeira fé, que ele supera o medo. Aqui é um ponto para a gente poder analisar. A fé suporta a demora, a fé suporta o medo, a fé vence as nossas fragilidades, as nossas, digamos assim, as nossas inquietações, não é? As nossas ansiedades. A fé nos ajuda a superar tudo isso, queridos. Outro ponto, a verdadeira fé solidifica o que as nossas decisões, substancia as nossas escolhas. Quem vai substanciando as nossas decisões, as nossas escolhas, é o que, queridos? É a fé, é conhecer, é ter a verdadeira fé nas promessas de Deus, é acreditar em Deus. Um terceiro ponto, queridos, que nós vamos ver é porque manter o nosso foco. Qual é o nosso foco, irmãos? Contemplar o invisível. Moisés contemplou o invisível. Abraão contemplou o invisível. O que é contemplar o invisível, irmãos? Aquilo que não é tangível. Aquilo que não é aqui tangível, que eu não estou pegando, que eu não estou vendo ali, aquilo que não é concreto. É isso o quê? É contemplar o invisível. E qual é o invisível que nós temos que contemplar, queridos? O céu se abrindo, enrolando como um pergaminho, Jesus voltando nas nuvens dos céus, com um grande clangor de trombetas, tocando hinos, louvores ao nosso Deus, e Jesus vindo nas nuvens dos céus, e os anjos reunindo todos os eleitos de Deus, de todas as gerações, não é, queridos? Os salvos vivos e os salvos mortos, não é isso, queridos? De todas as gerações se levantarão dos túmulos na primeira ressurreição. Queridos, isso é o quê? Essa é a promessa. É isso que nós precisamos crer, irmãos, em nome de Jesus. Manter o nosso foco, contemplar o invisível.
falar para nossos filhos da breve volta de Jesus. Manter, queridos, realmente Jesus ali presente em nosso dia a dia. Manter os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E, queridos, realmente contemplar o invisível. Nós mais hoje do que talvez os israelitas precisamos contemplar o invisível, as promessas de Deus, olhar para os céus, queridos. É isso, falar das coisas do alto, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. É isso, queridos. Quanto mais nós falamos das coisas do alto, nós somos transformados dia a dia à semelhança de Jesus. Amém. Glória a Deus, que promessa linda e maravilhosa. Um quarto ponto que a gente vai abordar na parte de terça-feira aqui com Moisés. Nós vamos ver o quê? A verdadeira fé, irmãos, vence, supera os desafios, supera as dificuldades. A verdadeira fé, queridos, ela nos conduz o quê? Para a ação. É isso, queridos. A verdadeira fé nos conduz para essa ação. A ação da opção de estarmos do lado de Cristo. Seja para sofrer com Cristo, tudo bem. Senhor, me batiza no sofrimento de Cristo. Senhor, como Moisés, que possamos abrir mão de tudo. E às vezes as pessoas pensam que Moisés abriu mão de pouca coisa. Claro que não, irmãos. Moisés abriu mão de muitas e muitas questões, não é isso? Para a glória do nosso Deus. Então, queridos, aqui nós vamos compreender que a semelhança entre essas duas situações, né? Ou seja, do destinatários originários de Hebreus e a experiência também de Moisés e a nossa também, né, queridos? Moisés, irmãos, e os leitores de Hebreus, eles precisavam o quê? Eles passaram por perseguições, por insultos, tragédias. Vocês acham que quando o faraó lá do Egito ficou sabendo que Moisés não ia ser o seu sucessor, como que ele agiu? Ele agiu com insultos, irmãos, com ignomínia para Moisés. Se você está louco, você vai deixar, não é, de estar aqui usufruindo desses prazeres. Mas são prazeres o que, irmãos? Transitórios. Prazeres efêmeros que passam logo, rapidamente, como um rio se esvai. Eles também eles correm, eles vão rapidamente. Queridos, em nome de Jesus, é isso. Moisés recebeu o que? Insulto, sofrimento, dor, lágrima. Moisés sofreu duramente, queridos, para conduzir o povo de Deus naquela missão que Deus confiou para Moisés, naquela obra que Deus confiou para Moisés. E qual é a obra que Deus tem para você? Pergunte para Deus: Senhor, qual é a tua obra? Deus já me mostrou qual é a obra que ele me proporcionou, que Ele me confiou para fazer realmente uma obra nesse mundo para a glória do seu nome. A grandeza de Moisés é que ele foi capaz de ver além das promessas do faraó para o invisível, a saber, as promessas divinas. Ele disse: o faraó aqui não, eu vou ter o que? A vida eterna. E você sabe que Moisés foi o primeiro ser humano a ser ressuscitado. E sabe quem abriu a porta dos céus quando Jesus ascendeu aos céus no ano 31? Moisés, amém. Ellen White diz isso, queridos. Quem abriu a porta dos céus para Jesus entrar quando ele ascendeu aos céus no ano 31 foi Moisés. Que privilégio! Deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Deixou de ser chamado herdeiro ao trono do Egito. Deixou de ser chamado faraó do Egito. Para o que? Para sofrer com Jesus. Mas quem abriu a porta dos céus, que privilégio! Abrir as portas dos céus para Jesus receber em glória e majestade de Jesus depois do seu sacrifício. Quem foi que ele se contemplou toda a história da redenção lá no Monte Pisgah antes de sua morte? Moisés. Glória a Deus. Irmãos, essa é a promessa de Deus. Eu posso vislumbrar a viagem de 7 dias para os céus pelos olhos da fé. Eu também creio no invisível. Eu contemplo também o invisível dia a dia. Vamos ver que Ellen White vem aqui a comentar, queridos. Vamos ver aqui
Os olhos da fé, queridos, contemplam que além das dificuldades, aqui na parte de terça-feira, nós vamos ver aqui o que Ellen White comenta, algo assim maravilhoso aqui na parte de terça-feira. Ela vai justamente dizer aqui: pelas leis do Egito, todos os que ocupavam o trono dos faraós deviam se tornar membros da casta sacerdotal. E Moisés, como provável herdeiro, deveria ser iniciado nos mistérios da religião nacional. Entretanto, todavia, porém, contudo, ao mesmo tempo que era um estudante dedicado e incansável, não pôde ser induzido a participar do culto aos deuses. Por quê? Firmado na rocha, firmado nas santas escrituras que sua mãe Joquebede lhe ensinou, lhe instruiu. Aqui vai a lição. Os pais precisam instruir os filhos. Eles são imaturos, eles não têm maturidade, eles não têm a fé inteligente que nós temos com mais maturidade. E somos nós que temos o quê? Conduzir os nossos filhos a Canaã celestial. E aqui foi ameaçado com o que? Com a perda da coroa e advertido de que seria rejeitado pela princesa caso persistisse em sua adesão à fé hebraica. Mas Moisés foi inabalável em sua decisão de não prestar homenagem a nenhuma divindade, a não ser ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Amém? Patriarcas e Profetas, página 205. Estude. Está aqui. Moisés foi ameaçado, sofreu insultos, mas ele o quê? Eu não vou estudar, eu não vou me render às divindades do Egito, porque eu adoro ao Deus Todo-Poderoso. Nem sempre deve ser considerado mais sábio o plano de não empreender coisa alguma que exija gastos elevados, sem ter à disposição o dia necessário para terminar o empreendimento. Na edificação de sua obra, nem sempre o Senhor esclarece todas as coisas para seus servos, fazendo-os avançar pela fé. Ele algumas vezes prova a confiança de seu povo, frequentemente o coloca em situações difíceis e críticas e os manda avançar, quando seus pés já parecem tocar as águas do Mar Vermelho. É assim, Deus vai provendo ao longo da caminhada. É isso, queridos. Deus vai provendo gradativamente, paulatinamente. Coloca o pé no mar, que o mar se abre. Amém, aleluia. Essa é a fé. Vamos para a parte de quarta-feira, queridos. Raabe e outros heróis da fé. Aqui nós vamos compreender, né, queridos? Engraçado, né, queridos? Raabe, na galeria dos heróis da fé, uma mulher pagã. Caleb, também outro homem que não era da linhagem de Israel, não é? Nós sabemos qual era. Caleb era quenezeu, nós sabemos disso, né? Então aqui nós vamos ver, queridos, vocês sabem que Raabe está na galeria da fé, mas nós não temos na Sara e nem Rebeca, as grandes mães de Israel, Sara, Rebeca, Leia, não é? As grandes mães de Israel não constam o nome na galeria da fé, mas consta o nome de Raabe. É assim que Deus trabalha, queridos. Há lugar para todos na família de Deus. Deus transforma. É só o quê? Permitir que Deus possa transformar a vida de cada um. Raabe viu, Raabe creu, Raabe obedeceu. Ela só ouviu falar isso. Nós ouvimos, né, falar como Deus de vocês tem, ao longo desse percurso, fez vocês atravessarem ali o Mar Vermelho, atravessar. Raabe, queridos, falou que das histórias que passavam de boca em boca pela tradição oral. Ainda não existia aquele texto escrito, mas Raabe ouviu dizer, e a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Amém, aleluia. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Raabe disse, nós ouvimos falar como Deus miraculosamente fez vocês passarem o Mar Vermelho, como as promessas de Deus têm sido grandiosas.
para vocês. É isso, queridos. Raabe entendeu, ela creu, ela obedeceu. Isso é fé. A outra questão, irmãos, interessante, ela não viu as maravilhas que Deus tinha feito, não é? Mas ela viu o quê? Ela teve o quê? Acreditou no relato. Ela acreditou no relato. Raabe é provavelmente a personagem mais inesperada que encontramos em Hebreus 11. Uma prostituta, uma pagã, na galeria da fé, ela é realmente, irmãos. É assim que Deus trabalha. Ou seja, aqui nós vamos compreender isso, não é, queridos? O mais surpreendente é que ela também é o centro temático e o clímax do capítulo. Isso, porque ela é quem faz. Nós sabemos como ela ajudou aqueles espias, né? E ela se encontrou inclusive com outro que também não era da linhagem de Israel, que já falamos aqui que era Caleb. Raabe era uma prostituta que morava numa casa sobre o muro de Jericó. Ela ocultou 2 espias israelitas, né, enviados para verificar as defesas, né, daquela cidade. Por causa de sua bondade para com eles e de sua declaração de crença em Deus, os espias prometeram que a vida de Raabe e de seus familiares seria poupada quando ocorresse o ataque a Jericó. Ela obedeceu, ela creu, ela disse: nós ouvimos falar. Ela creu que, irmãos, a fé, o Espírito Santo está intrinsecamente relacionado com a fé, com essa fé obediente, essa fé racional, essa fé inteligente. E, queridos, Raabe acreditou piamente e naquilo realmente que Deus, por meio daquele povo, iria conduzir esse povo ao porto seguro, a Canaã terrena. Ela acreditou em tudo isso, irmãos. Vamos ver aqui. Às vezes nós temos ouvido como o vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha o que Raabe declarou com a sua boca. Nós temos o que ouvido, né? Ouvido que o vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Quer dizer, que uma prostituta pagã acreditava isso, e os israelitas que viram o mar se abrir, que viram, não é, a nuvem, a coluna de fogo à noite. Irmãos, eles desacreditaram, eles não creram. E Raabe, só porque ouviu, que nós também possamos, né, irmãos, acreditar. Vamos ver aqui na parte de quarta-feira o que Ellen White tem para mostrar para cada um de nós. Não é isso, irmãos? Para robustecer cada vez mais a nossa fé. À medida que os exércitos de Israel avançavam, eles descobriram que a notícia das obras poderosas do Deus dos Hebreus tinha chegado antes deles. Amém. Eles estavam a caminho e as notícias já foram chegando adiante deles. Amém. As boas novas da salvação também chegam antes de nós, pelo nosso testemunho, pela nossa maneira de ser, pensar e agir. Amém. Queridos, quando eles chegaram na cidade, o que aconteceu lá com Raabe? Ela já sabia. Antes de chegar aqui, nós temos ouvido, já estamos aqui ouvindo as pessoas comentarem como o Deus de vocês é Deus em cima, é Deus aqui embaixo na terra, e as maravilhas que Ele tem operado em favor de vocês. Raabe já sabia, os espias nem precisaram explicar. Que coisa maravilhosa, glória a Deus, queridos. E aqui nós vamos entender, e que algumas entre os pagãos tinham conhecimento de que Ele era o verdadeiro Deus. Na ímpia Jericó, o testemunho de uma mulher pagã foi: o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Estou citando aqui, não é, Josué 2:11, você pode conferir. O conhecimento de Jeová, que ela assim obteve, foi sua salvação. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes. Sua conversão não foi um caso isolado da misericórdia de Deus para com os idólatras, que reconheceram sua divina autoridade. No meio daquele território, um povo numeroso, quem eram eles? Os gibeonitas, né?
renunciou ao seu paganismo, unindo-se a Israel e compartilhando das bênçãos da aliança. Queridos, vocês sabem, né? O que fizeram os gibeonitas, eles também acreditaram, eles ouviram falar, eles não viram com os olhos, mas acreditaram, eles somente ouviram e pelos olhos da fé eles acreditaram. Cristo veio para demolir todo muro, queridos, de separação, para abrir cada compartimento das cortes do templo, a fim de que cada pessoa pudesse ter livre acesso a Deus. É isso, queridos. Que alegria nós podermos realmente entender, não é, que Deus tem, vou usar aqui um termo, tem vagas para todos no céu, tem lugar para todos lá no céu. Na parte de quinta-feira, já concluindo aqui a nossa lição, Jesus, autor e consumador da fé. Aqui nós vemos o que é a relação crença-fé, não é isso, irmãos? Já entendemos que fé precisa de racionalidade, não é? Precisa o quê? De olhos da fé, de confiança, de crer, de acreditar naquilo que Deus realmente tem mostrado para cada um de nós. Os heróis da fé, irmãos, são o nosso exemplo, são o nosso modelo. Vamos fixar nossos olhos em Jesus e estudar a história dos nossos irmãos israelitas. Olha aqui como Raabe, como Moisés, como Abraão, Abel, não é isso, queridos? Esses heróis da galeria da fé são para nós o que? Um modelo de fé, que é possível sim ter fé em detrimento das atrocidades que iremos passar, das perseguições que iremos realmente passar nesses últimos dias, não é isso? Eles rejeitaram a própria vida. Essas pessoas rejeitaram a própria vida, queridos, em favor da verdade, em favor da vida eterna. Irmãos, nós vamos também o que? Ter que abdicar de tudo nesses últimos dias para acreditar, queridos, para sermos firmes em Jesus Cristo. Vamos ter que abrir mão de todo no nosso conforto, as nossas casas, os nossos bens. Vamos perder todo o apoio terreno. Quando, irmão, vamos perder todo o apoio terreno em favor da nossa obra, em demanda da Canaã celestial e da obra de Jesus Cristo em nosso dia a dia. E aqui diz, o ponto alto da exposição sobre a fé está em Hebreus 12. Paulo começou a carta de Hebreus dizendo o quê? Vamos ler Hebreus capítulo 12 para a gente entender, queridos. Olha aqui, queridos, qual é o ponto áureo, o ponto alto, não é? Qual é o foco? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós somos espetáculo, irmãos, ao mundo. Existe uma grande nuvem de testemunhas que está o quê? Essa nuvem está o quê? De testemunhas está nos olhando dia a dia. Nós somos espetáculos, estão olhando para a nossa maneira de ser, pensar e agir. Precisamos, queridos, em nome de Jesus, pela fé, contemplar o invisível, acreditar, queridos, e o autor continua aqui realmente, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. As pessoas estão desistindo. Porque as coisas que estão diante de nós serão muito graves, muito complexas, muito duras. Estão desistindo, queridos. Falta fé. Jesus é o consumador da fé, porque exemplifica perfeitamente como a corrida da fé deve ser o que? Executada. Como foi que Jesus correu? Pôs de lado o que? Todo peso, abrir mão de tudo por nós. Nunca pecou, manteve firmemente sua visão na recompensa que era a alegria proposta a ele de ver a humanidade redimida por sua graça. Ele suportou o quê? Oposição e abusos. Não se importou com a vergonha da cruz. Agora, irmãos, é nossa vez de correr. Lembra as corridas
de obstáculos, que é um passando o bastão para o outro, e cada vez mais os obstáculos se tornam maiores, mais volumosos, e nós estamos chegando, irmãos, para um tempo qual nunca houve, desde que houve nação. É um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve pessoas vivendo no planeta Terra. É o que está o quê? Proposto para nós. Mas vamos correr, não é? A nossa carreira da fé, acreditando em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Jesus vai prover todo o escape, todo o livramento. Jesus vai prover para cada um de nós. E aqui, embora não possamos alcançar o que Jesus fez com nossas próprias forças, temos seu exemplo perfeito diante de nós, e assim, pela fé nele e mantendo nossos olhos nele, como os outros fizeram antes de nós, possamos seguir em frente com fé, confiando em suas promessas de uma grande recompensa. Queridos, é uma grande recompensa que está diante de nós. Vamos aqui ver o que Ellen White nos comenta, aqui na parte de quinta-feira. Queridos, em nome de Jesus, aqui está, na parte aqui de quinta-feira. Na carreira celestial, porém, todos nós podemos correr e todos receberemos o prêmio. Amém. Não é só a Rosângela que vai receber a coroa da vida, ou sua família. Seremos todos nós que iremos receber a coroa da vida, a coroa de glória. E todos ficaremos igualmente satisfeitos. Deus não faz acepção de pessoas. No céu seremos todos iguais, todos irmãos. No céu teremos a alegria de ver Jesus Cristo e de receber a coroa de glória. Amém, queridos? Que coisa linda. Cada um vai estar igualmente satisfeito com os emblemas da vitória. Não há incerteza nem risco a esse respeito. Devemos nos revestir das virtudes celestiais e com os olhos voltados para a coroa da imortalidade, manter o modelo Jesus Cristo sempre diante de nós. O nosso modelo é Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele foi um homem de dores e que sabia o que era padecer. Precisamos aprender a sofrer. Batiza-me nos sofrimentos de Cristo, não é, irmãos? Cada dia. Ele foi um homem. Ele devemos manter sempre em vista, né, a sua vida de humildade e abnegação de nosso divino Senhor. E então, ao buscarmos imitá-lo, mantendo o olhar fixo na recompensa. Amém. Fixos na recompensa, podemos correr com segurança essa carreira, sabendo que, se fizermos o melhor ao nosso alcance, certamente conseguiremos o prêmio. Permitir que Deus opere em nós cada dia, tendo diante de nós tão grande incentivo. Não podemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé? Uma pergunta, claro que sim, irmãos. Temos tanto incentivo, tanta força, tanto milagre, tanto exemplo, tanta esperança, tanta convicção. E por que querer desistir agora que estamos já com a mão na coroa da vida? E Ellen White continua dizendo, Jesus, ele nos indicou o caminho e assinalou em toda a sua extensão com as próprias pegadas. É o caminho por onde andou e com ele podemos experimentar a abnegação e o sofrimento e trilhar esse caminho marcado com o seu sangue. Amém. Sem sua graça, nossos esforços não podem causar nenhum benefício duradouro. É mediante a graça de Cristo que havemos de ser vencedores. Amém. Por meio de seus méritos, de seu sangue, haveremos de fazer parte daqueles cujos nomes não serão apagados do livro da vida, mas serão o quê? Confirmados no livro da vida do Cordeiro. Amém, aleluia, glória a Deus. Que certeza, que segurança. Aqui na parte de sexta-feira, Ellen White tem um comentário que diz, pela fé você passou a ser de Cristo e pela fé deve crescer nele. Nós somos de Cristo. É impossível
para mentes finitas entender de maneira plena o caráter das obras daquele que é infinito. Queridos, pela fé, vamos deixar nossa mente finita, né? Nossa mente pequena, realmente fraca, débil. Vamos deixar nossa mente e permitir que Cristo more em nós para nos dar cada dia a sua mente, a sua compreensão pelo Espírito Santo que vai alargando a nossa visão, a nossa cosmovisão, não é? Vai aumentando nós cremos cada dia. Que o Senhor possa abençoar você, professor, você, professora. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Que o Senhor nos bendiga em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para realmente compartilhar esse vídeo, para você se inscrever em nosso canal, deixar seu like conforme você deseje. Que Deus possa abençoar cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.